pessoal, essa semana nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton e o plano inclinado sem atrito. Você se lembra qual que era a segunda lei de Newton? Então, a segunda lei de Newton é aquela que diz que a força resultante é massa vezes aceleração. Lembrando que a aceleração é a variação da velocidade com o tempo, ou, se você preferir, a rapidez com que se varia a velocidade. E lembrando que a força resultante ela é medida em newtons no sistema internacional, a massa em quilogramas e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Bom, só de pegar essa fórmula, a gente já pode, só através da fórmula, já deduzir algumas coisas. Por exemplo, força resultante não nula, ou seja, diferente de zero, provoca aceleração, ou seja, uma variação na velocidade. Isso quer dizer o seguinte, nessa fórmula, massa nunca é zero. Não existe um corpo com massa zero. Então, se isso aqui não é zero, isso significa o seguinte, que se isso aqui não for nulo, esse aqui também não é nulo. Então, se existe força, existe aceleração. Se existe força, existe uma variação na velocidade. Tudo bem? 2. Observando a estrutura matemática da equação, pelo fato de as grandezas força resultante e a aceleração serem vetoriais e massa ser uma grandeza escalar e positiva, conclui-se que força resultante e aceleração sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, força resultante e aceleração terão a mesma direção e o mesmo sentido, já que a massa é uma grandeza escalar positiva. Que mais que a gente pode deduzir através dessa fórmula? Não sei. Bom, ainda analisando a estrutura matemática da segunda lei de Newton, também é possível concluir que as grandezas força resultante e aceleração são diretamente proporcionais. Isso implica que se a força resultante for constante e diferente de zero, a aceleração será constante e diferente de zero, o que caracteriza um movimento uniformemente variado. Se a força resultante aumentar, a aceleração aumentará na mesma proporção. E se a força resultante diminuir, a aceleração diminuirá na mesma proporção. Ou seja, se a força resultante for nula, a aceleração também será nula. Gente, não precisa copiar, né? Tem gente doida de novo, que eu não vou falar o nome, que está mais ou menos desse jeito. Mas está tudo lá na videoaula no YouTube. E não esqueçam de colocar nome, número e registrar sua presença. Tudo bem? Então, fecha o caixão e segue o enterro. 4. Quando resultantes de mesmo módulo atuam em corpos de massas diferentes, quanto maior a massa, menor será a aceleração adquirida. E quanto menor a massa, maior será a aceleração adquirida. Em outras palavras, desde que o módulo da resultante seja constante, as grandezas massa e aceleração serão inversamente proporcionais. Então, gente, cuidado aqui, tá? Nem tudo dá regra de 3. Lá na anterior, quanto maior a força, maior a aceleração, então eram grandezas diretamente proporcionais, valia a regra de 3. Aqui não. Por uma força constante, quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Aí são grandezas inversamente proporcionais, então não vale a regra de 3 direta. Tudo bem? Se você fizer, tchau, tchau. Caixão para você. Quinto, para que corpos de massas diferentes adquiram a mesma aceleração, serão necessárias forças resultantes diferentes. Para a massa maior, será preciso uma força resultante de maior módulo. Então, agora, para massas diferentes,
para adquirir a mesma aceleração, então quanto maior a força, maior a massa, ou melhor, quanto maior a massa, maior a força. Tudo bem? Então vamos falar um pouco agora sobre o plano inclinado. Plano inclinado é, por incrível que pareça, um plano inclinado. Só que nós vamos falar sobre o plano inclinado sem atrito. E um plano inclinado sem atrito, ela é inclinado sobre um ângulo alfa. Tá? E aqui nós vamos colocar um corpo, e aí analisando as forças que atuam nesse corpo, nós temos o peso sempre apontando para o centro da Terra, e a normal, que ela é perpendicular ao apoio. Como o apoio é inclinado, a normal está aqui perpendicular a esse apoio, portanto ela é dessa forma. E aí, nós vamos pegar essa força peso e nós vamos decompor ela numa componente perpendicular ao plano e numa componente tangencial ao plano. Então, dessa forma, o peso na direção da normal e peso tangencial à superfície do plano inclinado. Então, já que nós estamos substituindo, já que nós decompusemos peso para essas duas azuis, esse peso já não existe mais, tá? Nós vamos utilizar essa daqui e essa daqui. E aí, esse peso na direção tangencial, ela vale o quê? Como que nós vamos calcular isso aí? Não sei. O PT é o P seno alfa e o PN é o P cosseno alfa. Lembrando o seguinte, olha, se você pegar essa direção do peso e fechar um triângulo aqui, ó, fechar um triângulo aqui, então nós vamos ter alfa, esse ângulo de 90 aqui, e aqui nós vamos ter um ângulo que ela é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, ó. Oposto pelo vértice. Se aqui é 90, aqui está o ângulo alfa, tá? Então, se o ângulo alfa está aqui, se você não lembrar quem é P seno, quem é P cosseno, basta fazer cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa, e você consegue tirar essas duas formas, tá? Mas, para você não esquecer, existe uma forma para você decorar isso aí. Sabe qual que é? É o seguinte, olha. Esse peso, ela tem duas componentes. Uma assim, outra assim. Essa daqui é a componente do peso que faz com que o corpo fique descendo. Então o corpo vai ficar descendo aqui. Então, P seno, tá? Descendo, P seno. Essa foi infame, né? Mas tudo bem, o importante é que você decore. Outra coisa, já que a normal e o peso estão na mesma direção, eu te pergunto uma coisa. Esse corpo, ele anda para cima ou, aliás, ele vai nessa direção ou ele vai nessa direção? Não sei, não sei, não sei. Então, ela não vai para nenhum dos lados, por quê? Porque essa força equilibra essa. E elas não se cancelam, tá? Força se equilibra, não tem como você cancelar o peso, tá? Então elas se equilibram e a única força que sobrou é o PT, o peso na direção tangencial, que é esse P seno. Então, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante, a única que tem é o P seno, força resultante é massa vezes aceleração, peso é massa vezes gravidade vezes o seno alfa. Massa com massa, corta, corta. Aceleração no plano inclinado sem atrito é igual a G vezes o seno de θ. Tudo bem? Tranquilo? Então a aula de hoje era só isso. E vamos para as atividades.
aula E5, física, frente 3B, e a entrega até o dia 9/6. Continue mandando nesse e-mail que está dando certo, tá? Agora a coisa está ficando organizada. Gente, a aula hoje era só isso. Até a semana que vem. Tchau, tchau.